Segundo o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, foram gastos 147 dias desse ano de 2023 apenas para pagamento de impostos. Os impostos federais, estaduais e municipais são destinados a manter as suas respectivas máquinas públicas funcionando, Os governos dessas várias esferas. Nesse ano de 2023, está em debate uma reforma tributária que mudaria o atual sistema de cobrança. A proposta é simplificá-los no IVA dual para bens e serviços, com uma tributação federal que unificaria IPI, PIS e CONFINS, e outra estadual municipal que unificaria o ICMS e o ISS. De acordo com o texto aprovado recentemente pelos deputados federais, seriam criados o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, no lugar do IPI, PIS e CONFINS, para ser administrado pela União, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para unir o ICMS e o ISS com gestão compartilhada por estados e municípios. Mas para entender melhor, mostra aí como funciona o sistema hoje, antes da reforma tributária. É um assunto bem árido, muito técnico, mas você vai achar interessante aqui nas Pitadas de História. Impostos federais são responsáveis por cerca de 60% do total das arrecadações de impostos no país, sendo os que existem em maior quantidade e também são os mais reconhecidos por suas siglas. Em geral, seu destino é a manutenção do governo federal. Mas que impostos são esses? Temos o Imposto sobre Importação para mercadorias vindas de fora do país. Incide diretamente sobre mercadorias estrangeiras que entram no Brasil, sejam elas compradas pela internet ou em viagem. Quem arca com esse imposto sempre é o importador, aquele que está comprando. É calculado de acordo com o que está previsto no Acordo sobre a Implementação com taxas variáveis. Sua função é apenas regulatória. Temos também, como imposto federal, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras para empréstimos, ações e demais ações financeiras. Este imposto possui diversos tipos de taxas para cada tipo de operação financeira sobre a qual ele incide e também está em alteração constante de acordo, com as decisões do governo brasileiro. No cartão de crédito, por exemplo, o IOF só incide em caso de atraso de pagamento de fatura. Você pega a sua fatura, atrasou, você vai lá, tem um nomezinho IOF e o valor. Os bancos cobram uma taxa de 0,38% com acréscimo de 0,0082% por dia de atraso, até a dívida ser completamente abatida. Essa é a mesma taxa que incide sobre empréstimos e financiamentos. Já para compras feitas fora do país, essa taxa sobe para 6,38%. Mais um imposto federal é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Para a indústria, o IPI pode incidir sobre todo tipo de produto industrializado assim que ele sai da fábrica. Ao lado do imposto de renda pessoa física, nós temos o imposto de renda pessoa jurídica, sobre a renda de CNPJs. Semelhante ao pessoa física, porém, esse incide sobre pessoas jurídicas do país e pode ser feito de forma anual ou trimestral. A alíquota pode variar de acordo com o modelo de tributação da empresa em questão, mas geralmente gira em torno de 15% do lucro. Em alguns casos, como em fusões de empresas, pode acontecer um adicional de 10%. Isso acontece quando o lucro da empresa é maior que o valor de cada parcela multiplicado pela quantidade de meses e também maior que R$20 mil. Mais um imposto federal é o
COFINS, Contribuição de Financiamento da Seguridade Social. A contribuição para financiamento da Seguridade Social foi criada em 1991 e incide sobre todas as pessoas jurídicas do país, exceto as optantes do Simples Nacional, e é calculado sobre a receita bruta das empresas. Sua arrecadação é destinada a projetos de segurança social como aposentadoria, saúde pública, previdência social, programas de assistência social, etc. Embora seja pago junto ao imposto do PIS, esses são dois tributos completamente diferentes. Existem duas formas de se calcular a sua COFINS. Pelo recolhimento cumulativo, para as empresas que utilizam o regime de lucro presumido, a alíquota é firmada em 3% e não são descontados os chamados créditos tributários inclusos em despesas. A outra forma de calcular o COFINS é pelo recolhimento não cumulativo. Este modelo é utilizado para as empresas que utilizam o regime de lucro real e aqui podem ser descontados os créditos tributários inclusos em despesas. Nesse caso, o valor do recolhimento fica em torno de 7,6%. Entretanto, no caso de pessoas jurídicas que trabalham com importação, a alíquota aplicada é de 9,65% para a COFINS importação. Ainda dentro dos impostos federais temos o PIS, o Programa de Integração Social, que é um imposto recolhido junto ao COFINS, por isso muitas vezes são confundidos, como falei, ou considerados a mesma coisa. Porém, enquanto o COFINS se destina à Seguridade Social, o PIS é destinado ao pagamento do abono salarial do mesmo nome. Todo trabalhador já ouviu essa expressão, dia de pagar o PIS, você tem direito ao PIS, pega o PIS lá no banco, geralmente uma conta na Caixa Econômica. O PIS segue as mesmas regras de recolhimento cumulativo ou não cumulativo da COFINS, sendo que na primeira modalidade inclui-se junto à COFINS a alíquota de 0,65% e na segunda modalidade soma-se a alíquota de 1,65%. Para as importações, acrescenta-se a alíquota de 2,1%. Mais o imposto federal é a contribuição social sobre o lucro líquido, que foi instituído pela Lei 7.689 de 1988 e incide sobre todas as pessoas jurídicas do país. As regras aplicadas para a apuração são as mesmas do imposto de renda de pessoa jurídica que falamos anteriormente. Entretanto, a alíquota e a periodicidade pode variar de acordo com o regime de tributação da empresa. Um outro imposto federal é o chamado Simples Nacional. Pelo Simples Nacional, o recolhimento acontece mensalmente pelo guia do DAS, sem seguir as alíquotas de 9% ou 15%. Como é que é feito o cálculo? Nós temos o lucro real, nesse caso a apuração acontece a cada 3 meses, após os rendimentos do período serem apurados e são ajustados pelo LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Outra forma é o chamado lucro presumido. Nesse regime, a tributação também acontece trimestralmente. Após ser apurado o faturamento do período, utiliza-se a alíquota de presunção do lucro, que pode ser de até 32% para serviços gerais e 12% para o ramo imobiliário, industrial, comercial ou hospitalar. Em seguida, aplica sobre o valor encontrado na presunção a alíquota de 9% ou 15% para encontrar o valor a ser pago. Para quem é MEI, microempreendedor individual, esse imposto está incluso na guia DAS-MEI. Outro imposto federal é o INSS. A sigla quer dizer Instituto Nacional do Seguro Social. O imposto referente ao INSS é destinado à Previdência Social e é uma obrigação das pessoas jurídicas.
o não recolhimento desse imposto pode acarretar, né, em medidas como multas e uma série de problemas com a Receita Federal. Para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, o INSS é recolhido junto com o DAS, o DAS que nós já falamos. Já as empresas que optam pelo regime de lucro real ou pelo regime de lucro presumido, eles recolhem a alíquota de 31%, sendo 11% do trabalhador e 20% do empregador. Para quem desempenha atividade como MEI, microempreendedor individual, o recolhimento se dá por meio do DAS-MEI e seu valor pode oscilar entre R$ 50,90 até R$ 55,90, de acordo com a categoria. Esses são os impostos federais. Já os impostos estaduais são destinados à manutenção da administração do governo estadual, bem como ao financiamento dos serviços públicos do Estado e investimentos em infraestrutura a nível estadual. Escolas, faculdades estaduais, rodovias estaduais, funcionalismo público estadual, etc. São responsáveis por cerca de 28% da arrecadação total de impostos sobre o cidadão brasileiro. Quais são esses impostos estaduais? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o imposto com maior volume de arrecadação do Brasil, justamente pelo seu amplo fator gerador. Ele incide em todo tipo de produto e serviço prestado e é cobrado de forma indireta, tendo seu valor embutido nos bens de consumo ou no serviço prestado. Para calcular esse imposto, basta aplicar sua alíquota ao produto ou serviço em questão. Entretanto, é importante registrar, que cada estado da Federação Brasileira pratica uma alíquota diferente. Você tem que ver qual é a alíquota utilizada no seu estado. Por isso é preciso verificar qual a alíquota correspondente em seu estado. No caso de comércio interestaduais, aplica-se o diferencial de alíquota, o DIFAL, que visa reduzir a desigual arrecadação entre os dois estados envolvidos na relação comercial. Temos também o conhecidíssimo de quem tem carro ou moto, que é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Motores Automotores. Incide sobre a posse de veículos e sua alíquota é definida também por cada estado de forma independente. Temos também o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. É um imposto que deve ser pago nas situações de transmissão de herança ou doações. Os contribuintes são descritos nas leis dos seus respectivos estados, assim como a alíquota, que, entretanto, possui um valor máximo estabelecido em lei de 8%. Fora isso, temos também os impostos municipais. Sim, você não se viu livre, ainda tem o município, que são destinados à manutenção da administração pública local, serviços, investimentos, manutenções locais, pagamento de funcionalismo público e etc. São destinados aí também para as escolas municipais, unidade de pronto atendimento e por aí vai. São responsáveis por cerca de 5,5% da arrecadação total dos impostos de todo o Brasil. E são eles: o IPTU, não importa se você é muito rico ou você tem uma renda menor, praticamente todo mundo paga IPTU sobre a propriedade territorial urbana. É um imposto ligado às propriedades presentes no meio urbano e cobrado anualmente pelos municípios dos proprietários de casas, prédios, estabelecimentos comerciais. Então, praticamente todo mundo paga esse imposto. É cobrado por propriedade e não por contribuinte. O que significa que se um contribuinte possui 10 imóveis, ele pagará 10 IPTUs. Podemos citar ainda, relacionados a esse imposto, outros dois, que é o ITU, Imposto sobre Território Urbano, e o ITR, Imposto sobre Território Rural, que incide sobre terrenos vazios em território urbano e propriedades rurais fora do perímetro urbano. Esses impostos são reajustados anualmente, considerando-se a valorização da propriedade e pelo valor de venda e pode ser pago à vista
ou em parcelas. Dentro dos impostos municipais temos também o ISS, que é Imposto sobre Serviços, e é recolhido pelo município e o Distrito Federal e incide sobre os serviços elencados na Lei 11.438 de 1997 e a Lei Complementar 116 do ano de 2003. Uma breve lista dos serviços inclui, mas não se limitam, a serviços veterinários, de informática, de reparo, de engenharia, plano de saúde e por aí vai. Para quem é MEI, microempreendedor individual, o valor do imposto já está incluso no DAS-MEI, no DAS-MEI. Outro imposto municipal é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, está previsto no inciso 2 do artigo 156 da Constituição Federal. A alíquota desse imposto pode variar de acordo com os municípios, chegando até 3% sobre o valor da base de cálculo, que nesse caso seria o valor de venda definido pelo governo para o imóvel. Esses são os impostos que existem hoje. Tudo isso, como falamos, será substituído na reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. E nós esperamos que melhore a nossa vida diminuindo os impostos. Até o próximo episódio, pessoal. Pitadas de História.